Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 16 de agosto e o texto diz: Não fui mais o mesmo. A palavra está no livro de Marcos, capítulo 5, versículos 19 e 20. Onde o texto diz: Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Aí aqui o autor diz assim, olha: Jesus e seus discípulos foram até a região dos Gesarenos. Chegando lá, encontraram um homem possuído com espírito imundo. Ninguém podia contê-lo, mas ao ver Jesus, o espírito que o dominava implorou para não ser expulso. Entretanto, após estar curado e são, este homem pede para segui-lo. Mas Jesus o incumbiu de uma missão mais específica: sua casa e seus familiares. Um encontro com Jesus nunca nos deixa do mesmo jeito. Você não precisa mudar para ir ao encontro de Jesus, mas quando você o encontra, tudo muda, né? Tudo muda na nossa vida, né? No encontro com Jesus. O fato de Jesus não permitir que aquele homem o seguisse me ensina algo muito importante, que é estar sensível quando o Senhor nos diz para irmos numa direção oposta àquela em que gostaríamos de seguir. A história daquele homem foi transformada, assim como a minha. Quando aceitei Jesus como meu Salvador, numa pequena igreja, era como se ali fosse o lugar em que eu deveria ficar, mas eu precisava voltar para casa. A realidade da minha família não era mais a minha. Eu tinha uma missão, um propósito e precisava iniciar uma tarefa primordial para mudar a história da minha casa. O encontro com Jesus mudou totalmente a minha vida. Aquele adolescente introvertido e cheio de mazelas teve a vida transformada a ponto de todos os que o rodeavam notassem tal transformação. Seja você a pessoa que mudará a história da sua família e daqueles que você ama. O sofrimento faz parte da nossa vida na Terra. A grande questão é como reagimos a ele. Questionar Deus ou nos encontrarmos com Ele e termos a vida transformada. Então assim, ao invés de a gente ficar questionando Deus por que isso, Deus por que aquilo, ou Deus por que aquilo outro, vamos buscar a Deus, vamos nos entregar a Jesus para que Ele nos perdoe os nossos pecados, cure nossas enfermidades, né? Cure todas as nossas mazelas e nos dê a salvação eterna. Porque aí sim a gente vai ter a nossa vida transformada. Então, em vez de a gente ficar reclamando, murmurando e questionando a Deus, vamos nos entregar a Ele. Porque Ele é o nosso Pai e Ele vai cuidar de nós. E Ele vai nos ensinar a resolver os nossos problemas. Porque se Deus nos der tudo de mão beijada, a gente não vai querer fazer nada na vida. A gente não vai querer nem levantar da cama mais, certo? Por isso que Deus não dá tudo de mão beijada. Deus nos ensina a resolver todos os nossos problemas, né? E as nossas mazelas. Uma frase do autor diz assim, ó: não deixe que o medo do passado, escondido em seu coração, obstrua o brilho da glória de Deus, contido em sua transformação. Olha que interessante, né? O devocional 229, a leitura bíblica é Provérbios 7 e a palavra-chave é transformação. Então, se você quiser se aprofundar mais nesse texto, leia essa passagem aqui de Marcos, né? Capítulo 5, leia essa passagem para você ver a transformação que Jesus fez na vida desse homem, que estava totalmente endemoniado, né? Ele estava ali, coitado, ele estava até se machucando, né? De tanto que ele estava endemoniado. Aí Jesus foi lá, expulsou todos os demônios, né, da vida dele. Ele ficou totalmente curado. E ele porque queria servir a Jesus. Aí Jesus falou para ele: não, volte para a sua casa e conte para a sua família o que Deus fez por você. Amém? E é isso que nós temos que fazer, né? E aí você possa ter a sua vida transformada também. Então, sirva a Deus como seu Pai, como Deus Pai da sua vida, porque Ele tem o melhor para você e para sua família. Se entregue para Jesus. Se você já serve a Jesus, sirva mais ainda. Faça mais coisas que você puder. Ou converse com Ele, pergunte a Ele o que você tem que fazer. Qual o propósito que Ele tem para a tua vida, se você não sabe ainda também. Deus, qual o propósito que tem para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Jesus, é para eu te seguir? É para eu ir para este caminho? É para eu ir para este caminho? É para eu servir, para eu falar do teu amor aqui junto da minha família? É para eu servir o Senhor na igreja? É para eu servir o Senhor em outro lugar, em outra cidade, em outro estado, em outro país? Pergunte a Deus, que Ele vai te mostrar, Ele vai te falar. Porque Deus, Ele tem, como diz ali naquela passagem de 1 Coríntios, capítulo 12, se eu não me engano, acerca dos dons espirituais, né? Deus, Ele tem dons, um certo tipo de dom para cada pessoa.
Então, assim, tem pessoas que têm dons de hospitalidade, tem pessoas que têm dons para pegar a palavra, tem pessoas que têm dons de línguas, dons de cura, dons de muitas coisas. Então, assim, cada um tem um dom. E da mesma forma que cada um tem um propósito aqui nessa terra diferente. O meu propósito é diferente do seu. O meu, Deus me colocou para poder estar falando do amor dele, da palavra dele aqui na internet. Você também pode fazer a mesma coisa, só que de um modo diferente. Cada pessoa, Deus tem um propósito específico. Tem pessoas que vai falar diretamente com crianças, tem pessoas que vai falar com os jovens, tem pessoas que vai falar com os casais, tem pessoas que vai falar com as pessoas mais idosas, né, da terceira idade, tem pessoas que vai falar uma palavra direcionada até para autoridades, né? Pessoas, para pastores, para pessoas que são líderes de igreja. Deus, ele levanta pessoas, né? Para fazer várias coisas, de várias formas. E aí, Deus tem dom para a gente. Tem pessoas que Deus tem o dom para abrir igrejas e cuidar de pessoas na igreja. Tem pessoas que Deus tem aquele dom, dá para aquela família ser missionário em outro local, ou na mesma cidade. Então, assim, Deus tem dom para cada um, Deus tem um propósito para cada um. Nós é que temos que pedir para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui, eu estou te servindo, eu estou lendo a tua palavra, eu estou orando, eu estou aqui à disposição com a minha família. O que o Senhor quer que eu faça? Amém? Então pergunte a Deus para você fazer o que é certo, para você fazer aquilo que agrada a Deus. Leia também aqui, ó, Provérbios. Provérbios é muito bom para a gente poder entender sobre sabedoria, né? O livro de Provérbios inteiro, né? Ele é muito bom para a gente conhecer sobre sabedoria, a sabedoria que Deus nos dá livremente, né? Em Tiago está escrito, né? Quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente, né? E a todos, né? E a todos Ele nos concede, sem pedir nada em troca, porque Deus não troca, né? Deus, ele nos dá tudo pela sua graça e pela sua misericórdia, amém? Então, que você tenha sabedoria, né? De pedir a Deus: o que é para eu fazer, Senhor? O Senhor mudou minha vida, eu me entreguei a minha vida para o Senhor, o Senhor mudou minha vida, mudou minha história, mudou a vida da minha família, a história da minha família. O que é para eu fazer para o Senhor? Porque nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus, nós estamos aqui para servir ao Senhor, nós estamos aqui só para viver uma vidinha nossa do dia a dia, sem querer fazer nada. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Estamos aqui para cumprir o propósito de Deus aqui nesta terra, né? E ajudar uns aos outros. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos. E como eu sempre falo, né? Carregar a carga uns dos outros. Está aqui na palavra. Ajudar uns aos outros. E levando a palavra de Deus, a gente vai estar ajudando. Às vezes muito mais do que você dar conselhos de você mesmo. Vamos levar a palavra de Deus para as pessoas, né? Levar o amor de Deus para as pessoas. Porque o amor de Deus cura. E cura muito. Já me curou. Eu tenho certeza que vai curar cada um que está ouvindo esta palavra. Amém? Receba de Deus o amor. Porque Ele é um Deus Pai todo-poderoso que cuida de você.